Bom dia, hoje são 19 de setembro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Petrobras. Cargo Administrador Júnior. Esse concurso se realizou em 2012 e o órgão que elaborou as questões foi a SES Gran Rio. Veja a questão aí. Temos assim, a frase em que se respeita a norma padrão com relação à concordância é ... E aí, as alternativas A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer apenas que você encontre a única alternativa que traga ali uma oração sem erro algum. Apenas a única alternativa que traga a oração ali, o período oracional, sem erro algum de língua portuguesa. E principalmente aqui, em relação à concordância. É só isso. Em 4 alternativas, há 4 erros de língua portuguesa. Apenas uma alternativa aqui está correta. Então procure aí 1 minuto. Depois eu volto. Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única alternativa em que a oração ali esteja correta gramaticalmente. Alternativa A. Na reunião, houveram muitos imprevistos. Essa alternativa está errada. Veja o verbo aí, haver. Houveram, no plural. Houveram muitos imprevistos.
Aí está o erro de língua portuguesa. O verbo haver, grave bem, no sentido de existir, que é o caso aí, eu digo assim, na reunião existiram muitos imprevistos. Viu aí? O verbo haver no sentido de existir. Então, o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Fica sempre na terceira pessoa do singular. Não varia. O correto aí seria: na reunião houve muitos imprevistos. Houve, no singular, muitos imprevistos. O verbo haver. Então aí a alternativa está com erro de gramática. Não é a alternativa que a questão quer. Alternativa B. Estranhou-se as mudanças na empresa. Também aí erro de língua portuguesa. Veja aí esse se. Esse se aí é partícula apassivadora. Ele está ao lado de um verbo transitivo direto. O verbo estranhar. Quem estranha, estranha algo. Estranha alguém. Então aí, ó, estranhou-se as mudanças na empresa. Então aí está o erro de língua portuguesa. Quando o se é partícula apassivadora, que é o caso aí, ao lado de um verbo transitivo direto, que pede complemento sem preposição, então o que acontece? Esse verbo aí, ele concorda com o sujeito da oração aí. Isso é voz passiva sintética, com pronome se. Veja aí, mudanças. As mudanças no plural, não é isso? As mudanças na empresa foram estranhadas. Por incrível que pareça, foram estranhadas. As mudanças na empresa. Então veja aí, como as mudanças, que é o sujeito aí, as mudanças, está no plural, então o verbo deveria estar também no plural. E aí está no singular. O certo aí seria: estranharam-se as mudanças na empresa. Estranharam-se as mudanças na empresa. Porque mudanças aí está no plural. E o verbo aí está no singular. Seria o plural. Estranharam-se. E não estranhou-se. Entendeu? No singular. Se aí fosse apenas singular mudança, aí sim estaria correto. Eu digo assim: estranhou-se a mudança na empresa. Estranhou-se a mudança na empresa. Já que aí está no plural, então vou dizer: estranharam-se, plural, as mudanças na empresa. As mudanças na empresa foram estranhadas. É o que nós temos aí, entendeu? Então aí o erro de língua portuguesa na alternativa B. O se é partícula passivadora. Então o verbo ele fica no singular ou pode ir para o plural. Vai depender do sujeito aí. Como o sujeito aí está no plural, as mudanças, então o verbo seria estranharam-se, no plural também. Alternativa B com erro. Vejamos agora a alternativa C. Traz assim: devem fazer 5 meses que não o vejo. Aí também um erro de língua portuguesa. Veja aí o verbo fazer. O verbo fazer aí está na acepção de tempo. 5 meses, olha aí. Devem fazer 5 meses que não o vejo. Então o verbo fazer está na acepção de tempo. Na acepção de tempo, esse verbo aí fazer, ele também é impessoal. Fica sempre no singular, sempre no singular, entendeu? Então o que acontece aí? Nós temos uma locução verbal, não é? Devem fazer. Só que esse fazer aí, que é o verbo principal dessa locução verbal, o verbo fazer aí, ele é impessoal. Fica sempre na pessoa do singular, não é isso? No singular, sempre. Na terceira pessoa do singular, sempre. Porque ele é impessoal. Então veja, já que existe aí uma locução verbal, o verbo fazer na acepção de tempo, ele transmite sua impessoalidade
ao verbo auxiliar, entendeu? O verbo auxiliar aí é aquele verbo primeiro, que aparece numa locução verbal. Qual é o primeiro verbo aí? Devem, é auxiliar. E o fazer aí é o verbo principal. Numa locução verbal, o verbo principal, ele vem no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O fazer aí está no infinitivo, não é isso? O verbo principal. Então, muito bem. O verbo fazer aí indica tempo. Se indica tempo, ele é impessoal. Fica sempre na terceira pessoa do singular. Certo? E o que acontece aí? Ele transmite a impessoalidade dele ao verbo aí auxiliar. Então, o correto aí seria deve fazer 5 meses que não o vejo. Seria o correto. Deve e não plural. Porque o verbo fazer, no sentido de tempo aí, ele é impessoal. Fica sempre no singular. Então, se ele fica sempre no singular, e aí ele é o verbo principal, ele transmite para o verbo auxiliar sua impessoalidade. Então, aí deve fazer 5 meses que não o vejo. O verbo auxiliar fica sempre aí também no singular, por causa do verbo fazer na acepção de tempo. Entendeu? O correto seria deve no singular. Deve fazer 5 meses que não o vejo. Alternativa C está errada. Alternativa D de dado traz assim: precisam-se, no plural, precisam-se de vendedores nesta loja. Aí um erro de língua portuguesa. O se aí, no verbo precisar, o verbo precisar, veja bem, quem precisa, precisa de alguma coisa, não é? O verbo precisar é um verbo que pede complemento com preposição, a preposição de. Precisa-se de, não é isso? Precisa-se de. Então, o verbo aí precisar é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Então, quando o se estiver com um verbo transitivo indireto, que é o caso aí, esse se jamais será partícula passivadora. Jamais será partícula passivadora. Ele aí é o índice de indeterminação do sujeito. Então, diante de verbos transitivos indiretos, que é o caso aí, quem precisa, precisa de alguma coisa. Diante de verbos transitivos indiretos, não podemos falar no si como partícula passivadora, mas apenas índice de indeterminação do sujeito, o si, ao lado de verbo transitivo indireto. Partícula passivadora si, só mesmo ao lado de verbo transitivo direto, que pede complemento sem preposição, entendeu? Que é o caso que nós temos de vende-se casa. Aí o si é partícula passivadora, porque o verbo é transitivo direto. Agora, verbo transitivo indireto mais o si não é partícula passivadora, é índice de indeterminação do sujeito. E o si, como índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica sempre no singular. Não vai para o plural. Só vai para o plural se como partícula passivadora. Aqui ele é índice de indeterminação do sujeito, porque está ao lado de um verbo transitivo indireto. Então o correto aqui seria: precisa-se, no singular, precisa-se de vendedores nesta loja. E aí está no plural. Errado. Alternativa E diz assim: pensou-se muito nas sugestões dos funcionários. Pensou-se muito nas sugestões dos funcionários. Essa frase aqui, essa oração, está corretíssima. Corretíssima. Não há erro algum aqui de língua portuguesa. Então, é essa alternativa que a questão quer. Pensou-se em que? Nas sugestões. Pensou-se muito em que? Nas sugestões dos funcionários. Corretíssimo aqui. Oração correta. Então, a
a alternativa correta aqui, a única, é a letra E, porque não traz erro algum de língua portuguesa, e principalmente em relação à concordância. Mais um vídeo e muito obrigado.